Em Demon Slayer, os caçadores são os encarregados de proteger todos dos Onis. Por causa disso, eles treinam e se tornam cada vez mais fortes. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar os níveis de poderes de todos os caçadores de Demon Slayer. Então fica até o final do vídeo, que é um mais forte que o outro. E agora temos o Inosuke Hashibira. O Inosuke viveu nas montanhas desde pequeno, e por isso, ele desenvolveu um tato incrivelmente aguçado. Ele é capaz de sentir a presença de inimigos mesmo a longas distâncias. Além disso, ele consegue sentir as vibrações do ar, o que faz com que ele perceba quando estão olhando para ele e as intenções da pessoa. Ele tem grande força, flexibilidade e resistência. Inclusive, ele tem resistência até mesmo a certos tipos de venenos. O Inosuke é usuário da respiração da besta. Com essa respiração, ele consegue deslocar todos os ossos do seu corpo para fazer os ataques mais loucos possíveis. Alguns ataques chegam até mesmo a ser bizarros. E agora temos a Shinobu Kocho. A Shinobi é a Hashira do inseto. Já que ela não era forte fisicamente, ela se concentrou em movimentos menores, como golpes de espadas e velocidade. O único aspecto que realmente falta nela é a força bruta, mas por outro lado, ela se destaca em áreas como reflexo e reação. Ela também é incrivelmente inteligente e talentosa em conhecimentos médicos e farmacêuticos. A Shinobi é usuária da respiração do inseto, uma respiração criada a partir da respiração da flor. Essa respiração foi criada por ela mesma para tentar resolver o seu único ponto fraco, a força física. Então ela foca em cortes superficiais que injetam veneno. Assim ela não precisa cortar a cabeça dos Onis para matarem eles. E agora temos a Kanao Tsuyuri. A Kanao foi treinada pessoalmente pela Shinobu, e a discípula conseguiu superar a sua mestra. A Kanao tem habilidades físicas sobre-humanas, além de ser uma das mais talentosas espadachins. Além disso, ela ainda tem uma visão incrível, indo muito além de uma visão comum. Por causa disso, ela é capaz de prever os movimentos dos seus oponentes apenas observando as mudanças na sua musculatura, nos seus olhos e em algumas outras partes dos seus corpos. A Kanao é usuária da respiração da flor, uma respiração que foi criada a partir da respiração da água, e foca mais na agilidade e na flexibilidade. Além de já ter uma visão incrível, a forma final da respiração da flor aumenta ainda mais a sua visão ao máximo. Com isso, ela tem uma percepção do mundo como se tudo estivesse em câmera lenta. Mas um ponto fraco dessa técnica é que ela pode deixar a Kanao cega, ou fazer ela perder parte da visão. E como próximo, temos o Zenitsu Agatsuma. Além de grande força, reflexos e velocidade, o Zenitsu ainda tem uma incrível audição. Ele é capaz de detectar os Onis ao comparar os sons dos seus corpos com os sons de um corpo humano, mas esse nem é todo o potencial da sua audição. Ele até mesmo consegue ouvir os pensamentos de outras pessoas. Essa habilidade é bem incrível. No começo, o Zenitsu só conseguia lutar com a sua força total quando ele estava inconsciente. Ele tinha tanto medo que o seu corpo paralisava a ponto dele desmaiar. Mas quando ele estava desacordado, aí sim que ele mostrava o seu verdadeiro poder. O Zenitsu é usuário da respiração do trovão, uma respiração que foca na velocidade. Todas as suas formas são para aumentar o máximo de força possível nas suas pernas. Mesmo a respiração do trovão tendo 6 formas, o Zenitsu só aprendeu a primeira forma, a mais simples de todas. Mas ele aprimorou tanto essa forma que ele criou a 7ª forma, a forma mais forte de todas da respiração do trovão. E como próximo, temos o Tenjin Uzui. Apenas uma olhada no Tenjin Uzui já é o suficiente para a maioria das pessoas presumir que ele é um dos mais fortes caçadores de Onis. Esse extravagante caçador veio de uma família Shinobi. Por isso, além de aprender técnicas para se tornar um caçador, ele também aprendeu técnicas ninjas. O Uzui é usuário da respiração do som, que é uma respiração que foi criada a partir da respiração do trovão. Ele usa principalmente o som para desorientar o seu oponente, com bombas e explosões. Além disso, ele desenvolveu uma técnica que ele consegue ler os movimentos do seu oponente, analisando o ritmo da luta. Desse jeito, ele consegue prever os movimentos e contra-atacar da melhor maneira possível. E agora temos a Mitsuri Kanroji. Alguns personagens não parecem ser tão perigosos quanto realmente são. Um desses personagens é a Mitsuri Kanroji, o Pilar do Amor.
A Mitsuri é tímida, gentil, geralmente muito apaixonada e tem 8 vezes a densidade muscular de um ser humano normal, o que torna ela insanamente forte, apesar de parecer magra. Além disso, ela conseguiu completar a seleção final depois de apenas 6 meses de treinamento. O Tanjiro levou mais de 2 anos. Ela é usuária da respiração do amor, que foi criada a partir da respiração das chamas, e que tem um ataque mais parecido com o chicote. Por isso, ela usa uma espada um pouco diferente. A espada dela é grande e bem flexível, como se fosse um chicote com lâminas. E agora temos o Kyojuro Rengoku. O Kyojuro Rengoku era o Hashira das chamas. Ele foi muito importante, principalmente no arco do Trem Infinito. Ele era muito forte e mesmo ainda não tendo despertado a marca, ele conseguiu lutar contra o Lua Superior 3, o Akaza, sozinho. Ele também conseguiu proteger sozinho 5 compartimentos do trem do Emo, e fez isso com vários ferimentos. A única razão pela qual ele não tem uma classificação mais alta é que ele não sobreviveu por tempo suficiente para o treinamento especial dos Hashiras. Se ele tivesse recebido um pouco mais de tempo, ele teria ganhado a marca do Caçador de Oni. Isso realmente teria elevado a sua imensa força a níveis muito mais altos. Ele era usuário da respiração das chamas, uma respiração extremamente forte que simula chamas. Todas as suas 9 formas já são incrivelmente fortes, mas a 9ª forma é a mais forte de todas, e o Rengoku conseguiu dominar perfeitamente todas essas formas. E como próximo temos o Gyu Tomioka. Embora ele mesmo duvide do seu potencial, o Tomioka não é um dos pilares à toa. Ele é extremamente poderoso e é um dos espadachins mais habilidosos da organização. Ele já derrotou vários Onis poderosos muito fácil, como o Oni Pai Aranha e o Lu Inferior 5, o Rui, e ainda conseguiu lutar de frente contra um Oni de nível superior. O Tomioka é usuário da respiração da água, assim como o Tanjiro e o seu mestre Urokodaki. O Tomioka foi considerado o usuário da respiração da água mais forte de todos os tempos. Além de dominar a respiração como ninguém, ele ainda criou uma nova forma, a 11ª. E agora temos o Obanai Goro. O Obanai é o Hashira da serpente. Por ele ser parcialmente cego, ele foi guiado por uma cobra chamada Kaburamaru, que se comunica e ajuda ele a localizar os seus oponentes. O Obanai é usuário da respiração da serpente, uma respiração que foi criada a partir da respiração da água. E os seus ataques e formas se baseiam principalmente no movimento das serpentes, e por causa disso, a sua espada tem uma forma de serpente. E como próximo, temos o Muichiro Tokito. O Tokito tem a mesma força do Obanai, e pra ser bem sincero, o Obanai também poderia estar nessa posição. Mas se tem uma coisa que o Tokito tem, é talento. Ele só tem 14 anos e já tem a mesma força de Hashiras bem mais velhos. Com certeza, com mais um pouco de tempo, ele conseguiria chegar no topo dessa lista. O Tokito é usuário da respiração da névoa, uma respiração derivada da respiração do vento. Esse estilo de luta combina técnicas de espadas que fazem os seus oponentes perderem os sentidos. Enquanto seus oponentes estão desorientados, ele ataca. E agora temos o Sanemi Shinazugawa. O Sanemi já era um caçador de Onis mesmo antes de saber que existiam os caçadores de Onis. Ele saía para caçar os Onis sem nada para matar eles, só usando seu sangue especial que faz com que os Onis fiquem tontos. Depois disso, ele se tornou um caçador oficialmente e ainda matou o Lu Inferior 1. Ele é usuário da respiração do vento, que foca em usar o vento ao seu redor para criar golpes poderosos, podendo criar e controlar ventanias e até mesmo tornados. E agora, como próximo, temos o Tanjiro Kamado. Como resultado de vários anos de treinamento, o Tanjiro conseguiu aprender a técnica da respiração da água, além de se dedicar também a aprender a técnica ancestral da sua família, a dança do deus do fogo. E mais tarde, ele conseguiu unir essas duas técnicas. Além de ter um crânio extremamente duro, que usa para atingir os seus oponentes, ele também conta com um olfato aguçado, sendo capaz de detectar a presença dos Onis e até mesmo perceber as emoções das pessoas. E ele ainda tem uma incrível força, velocidade e reflexos. Com certeza, no final da história, o Tanjiro, com a respiração do sol, se tornou um dos caçadores mais fortes de todos. E como próximo temos o Gyomei Himejima. Provavelmente o caçador mais forte de toda a organização é o Gyomei. O Gyomei não gosta muito de espadas. Ele é um pouco mais bruto, preferindo usar um machado e um mangual.
Além da sua força, velocidade e resistência que já são sobre-humanas, ele ainda conta com uma audição extremamente aprimorada, que é capaz até mesmo de ouvir o corpo de um Oni se regenerando. O Gyomei é usuário da respiração da pedra, que usa o poder da terra ao seu redor contra o seu oponente, para criar os ataques mais fortes e brutais de todos os caçadores. E continuando, temos o Michikatsu Tsugikuni. O Michikatsu era um espadachim que caçava Onis há muito tempo. Ele conseguiu desenvolver a segunda respiração mais forte do mundo, a respiração da lua. Mas depois de perceber que ele não queria conseguir ultrapassar seu irmão, ele se tornou um Oni, o Kokushibo. O Kokushibo era o Oni que ocupava o cargo de Lua Superior 1, e também era o Oni mais antigo a existir, com a maior concentração de sangue do Muzan. Por causa da sua existência por vários séculos como Oni, ele criou 16 formas do seu estilo de respiração da lua. Ele também possui habilidades semelhantes às do Muzan, em termos de regeneração e força. Além disso, a sua carne também se estende à sua espada, e pode fazer ela crescer como ele quiser. E agora temos o Yoriichi Tsugikuni. O Yoriichi foi o criador original da respiração do sol. Desde a infância, ele já tinha acesso ao mundo transparente e ele aprendeu a usar uma espada apenas olhando as pessoas treinando. Ele era tão habilidoso que ajudou a criar todos os estilos de respiração para serem usados por outras pessoas. Ele era tão forte que atacou o Muzan de um jeito que ele foi forçado a fugir como um covarde. Além disso, a sua velocidade de corte passou em muita velocidade de regeneração do Muzan. A única razão pela qual o Muzan não foi morto antes foi porque ele se escondeu e colocou uma maldição de morte em todos os Onis que revelaram a sua identidade.